gravando aqui dia 11 de agosto de 2021. A aula passada eu não pus, né, não coloquei ainda no YouTube. Eu tive aí um inferno astral até segunda-feira, meia-noite, que foi o último compromisso com a CAPES de relatório da pós-graduação, uma coisa super pesada, trabalhei final de semana e etc. E aí, nesses meus deslocamentos aqui da pandemia, a gente fica circulando em 2 cidades, aqui em São Paulo, ainda estou por aqui, lembram, né? Casa da minha mãe e casa da minha sogra. Então, a coisa ficou confusa, mas hoje à tarde tem um dia mais tranquilo. Vou atualizar também a nossa, como é que chama? O nosso canal do YouTube. Coloco os links aqui para vocês, tá bom? Bom, então esse tema da sustentabilidade é um tema que eu gosto, é um tema que a gente vem trabalhando com algumas parcerias. Vou falar um pouquinho do professor Eduardo hoje, Eduardo do DS, que já participou aqui com a gente em algumas oportunidades, trabalhou no Imaflora com certificação florestal. Então é uma temática muito interessante no sentido da interdisciplinaridade das nossas grandes áreas da engenharia florestal. Então hoje, o que eu acho mais legal dessa aula é que a gente enxerga de uma maneira muito detalhada, clara, etc., a integração tão necessária hoje dos aspectos conservacionistas, dos aspectos produtivos e dos aspectos tecnológicos e silviculturais, né? Eu ia falar conservacionistas, silviculturais e tecnológicos, que se desdobram então nos nossos 3 departamentos, na rural muito bem visualizados e segmentados, né? E as nossas grandes áreas de atuação, né? Conservação da natureza, tecnologia de produtos e silvicultura. Então hoje a gente vai falar de tudo, tá? Obviamente com ainda o olhar para a parte produtiva, para a parte de processamento, para a parte madeireira, mas caminhando junto das outras temáticas silviculturais e conservacionistas, tá bom? Bom, estou fazendo uma introdução, esperando o pessoal chegar. Alguém justificou, acho que foi o Wendel, né, no grupo. Então, pelas minhas contas, o Wendel já falei que vou deixar ali gravado a última aula, a última temática, e tem o material da apresentação de hoje no CIGAR, e vou falar um pouquinho da prova. Coloquei agora no grupo, em WhatsApp, do nosso grupo do WhatsApp, então vou explicar mais detalhadamente como já fiz em algumas vezes nas semanas anteriores, porque vocês ficam muito curiosos, né? Bom, então com muita calma, nessa hora, deixa eu só ligar minha bateria aqui, percebi que o notebook está sem bateria e já podemos ter algum problema. Pronto, devidamente na tomada. Então eu tenho adotado essa prova mesmo no nosso curso presencial por alguns motivos, né? Primeiro que eu não acredito muito naquela prova padrão, algumas perguntas em sala de aula, estudando na véspera, etc, etc. Não creio, ia falar acho, mas não creio mesmo, que isso avalia o aprendizado. Talvez de uma forma superficial, mas eu tenho feito então uma dessas provas ainda, quando a aula é presencial. A gente faz algumas perguntas depois de 4, 5 aulas, responde em sala de aula. Enfim, ainda não abandonei, quer dizer, abandonei agora no ensino remoto. Depois a gente tem essa prova da metade final do curso, né, nas últimas semanas, e a apresentação do trabalho prático. O trabalho prático realmente não encontrei como a gente
continuar nesse momento de pandemia. É um trabalho de usinagem da madeira. Deixa eu colocar para vocês aqui, eu acho que eu não mostrei ainda. Acho que foi na última turma presencial que a gente teve uma publicação em revista de um desses trabalhos feitos aqui na disciplina. Isso eu achei muito legal. Deixa eu só carregar aqui para vocês rapidamente. Aqui, acho que é isso. Então, durante o nosso curso normal, em tempos de normalidade, nós trabalhamos algumas aulas com material em grupo, né, que os grupos trazem, e a gente ministra aquela temática do desdobro primário, das movimentações, os cortes sequenciais, sucessivos e etc., simultâneos, e a gente aproveita o material dos grupos, né? E aí a gente passa a fazer ensaios de usinagem e trabalhabilidade da madeira. Então, olha que legal, um desses trabalhos, onde é que está a data aqui? Deixa eu ver se eu lembro disso. A data... Um dos grupos enviou para uma revista e ele foi publicado, acho que tem que entrar aqui no DOI. O DOI é esse registro aqui da internet, uma organização que hoje cataloga trabalhos científicos em revistas. Então, esse foi a primeira publicação em revista que nós fizemos de um trabalho desenvolvido na disciplina. Fiquei muito feliz com esse resultado. E a gente também produziu uma série, aí eu já perdi a conta, de trabalhos encaminhados a eventos de iniciação científica, na RAIC, o Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia da Madeira. Nós fomos para Santarém em 2019, foi nossa última viagem antes da pandemia, e alguns alunos apresentaram o trabalho da disciplina. Fiquei bem feliz com isso, tá? Então, é uma parte que inevitavelmente a gente ficou bastante prejudicado nesse formato online, mas mais uma vez, inclusive essas operações de usinagem avaliadas, deixa eu ver se eu acho algumas fotos, que são operações de avaliação finais de qualidade da madeira e indicação do uso da madeira. A gente pretende também inserir na dinâmica prática assim que possível. Bom, e esse trabalho, eu estou falando dele porque a gente vai falar hoje da prova, é o que eu mais gosto de avaliar, né, durante a disciplina. É o resultado mais legal do aprendizado que eu tenho como objetivo passar para vocês, e tem sido experiências muito bacanas, porque envolve a coleta da madeira. A gente já até derrubou árvores para fazer esse trabalho, mediante vários critérios: árvores invasoras, árvores mal alocadas, árvores também que caíram em alguma intempérie na rural. É muito legal, acho que todos já passaram por isso, vocês que já tiveram algumas aulas presenciais. Alguns eventos climáticos severos, né, na rural. Aí cai um monte de árvores. E a gente fez até uma monografia de final de curso com o pau-brasil centenário, que caiu ali no P1. Não sei se alguém lembra, isso foi a monografia da CELI. Inclusive publicamos esse trabalho também. Bom, mas vamos falar. Então, no primeiro período online, a gente tentou ainda alguma coisa a mais. Lembro direito, foram 2 provas. Eu dividi, acho que dei um pequeno trabalho também. A primeira prova também foi feita em casa, alguma coisa assim. E essa daqui é uma prova que funcionou, né? Funcionou bem. Acho que resume ou agrega conteúdos aí de praticamente tudo que a gente viu, tá? E mais uma vez eu vou explicar. A Laís está aí? Ó, Laís, a sua prova está aí na tela. Vou usar de exemplo, tá bom?
Então, vocês vão receber ali, tem o formato Word, tem o formato PDF, vocês podem, acho que todo mundo consegue fazer isso, né? Usar aquele formato do Word, limpa todos os outros nomes, obviamente, fica só com a sua prova e pode ali mesmo digitar as respostas, mais uma vez, seguindo um parâmetro de mais ou menos uma página digitada para cada uma das 4 questões a serem trabalhadas, tá bom? Uma página, uma lauda, para cada uma das questões a serem trabalhadas. Ah, professor, um pouco mais, tá, um pouco mais, passou um pouquinho, ah, professor, um pouco menos, tá bom, um pouco menos. Mas é um parâmetro que eu acho bom, que é um exercício também de síntese, objetividade. Pessoal que está pensando em pós-graduação, etc. Hoje mesmo, teses de mestrado, doutorado são muito sucintas, rápidas, tá bom? Então, não vão me entregar a prova aqui com 10, 15 páginas. Então, são 4 páginas digitadas, uma para cada tema. Esse é o parâmetro. Outra coisa, bom, principalmente, galerinha, nesse momento aqui, e de uns tempos para cá, né, cada vez mais, já há um bom tempo, se digitar esse item no Google, vai vir um monte de coisa, né? Vai vir um monte de coisa. Isso daí eu tenho muito feeling para perceber quando a galera vai lá, só copia e cola do Google, tá bom? Então quero um texto de vocês, uma interpretação. Não se preocupem tanto com a nota, mas eu queria muito um aprendizado de vocês para cada tema. Pode procurar alguma coisa no Google? Obviamente que pode, tá bom? Mas não vai copiar e colar o texto, tal, porque isso dá para perceber. Tem até umas ferramentas hoje de como é que chama? Que buscam isso, né? Esses plágios, mas não é o caso, tá bom? Uma prova tranquila para fazer. Professor. Oi. Oi, Juline, tudo bem? Tudo bom. Se eu usar algum material externo, você vai querer referência? Ah, então, é legal referência, né? Beleza. Se caprichar assim, não, esse texto, também, né? Essa frase eu quero colocar, aproveitei, tirei aqui de um site, de uma associação, cooperativa madeireira, aí põe a referência, acho legal, tá bom? Tá. Beleza. Bom, vamos nadar. A data a gente combinou então no dia 25, é isso? 25. Aí a gente tem uma questão aqui. Eu tô achando que 7, são 14 alunos. 14 alunos vai ficar puxado, porque eu estou pretendendo fazer com vocês. Eu acredito que a gente possa dividir isso entre a semana que vem e o dia 25, tá bom? E assim, muito rápido, muito rápido. Os 7 primeiros para a semana que vem, os outros 7 para o dia 25, tá bom? Ah, professor, eu fiquei na primeira metade, uma semana só. Pessoal, 2 horinhas o computador, vocês fazem essa prova, tá bom? 2 horinhas, sossegadinho, faz a prova, tá? Não é nada, uma semana dá para fazer, dá e sobra. Então, os primeiros 7 aí que estão na ordem, né? Acho que é a ordem alfabética. Os primeiros 7 a semana que vem, os outros 7 no dia 25. E como vocês vão entregar isso? A gente vai abrir a sala virtual, me mandem as provas, vamos combinar de colocar só no grupo, tá bom? Podem mandar as provas no grupo. Ah, não quero que ninguém veja a minha prova, tá? Daí me mandam lá, inbox. Mas preferencialmente no grupo. E vocês vão aqui usar o áudio, tá? Ou o vídeo também. E fazer uma apresentação da prova. Pode ler a prova? Pode ler a prova, se quiser. Prefiro que faça um comentário. Ah, professor, eu tirei essa informação, eu tirei essa. E isso até partiu de vocês, pode fazer um pequeno PowerPoint, tá bom? Manda no grupo, eu carrego aqui, ou a gente compartilha a tela. Deixa eu anotar tudo isso.
Tudo bem? Alguma dúvida? Então a gente faria 2 aulas finais de discussão desses temas. Hoje tem a aula de certificação, que é um desses temas, e a gente apresenta metade da turminha na semana que vem, a outra metade no dia 25. Provas, vocês são a turma 2. Dia 18 do 8, dia 25 do 8, metade, metade. Bom, alguma dúvida, pessoal? Vou falar mais um pouquinho só. Então, olha aqui o exemplo da Laís. A Laís vai trabalhar o tema madeira... Cadê minhas ferramentas? Passa um segundinho. Mudaram até a ferramenta aqui. Tá. A Laís... Isso, né? Tá, a Laís vai trabalhar o tema, então, madeira bruta serrada em estoque para uso na construção civil. Então, madeiras para construção civil, tá? E pode aproveitar, essas imagens foram captadas assim com bastante cuidado, para que fossem realmente possíveis as discussões. Ah, o meu está mais difícil, o meu está mais fácil. Não tem mais difícil e mais fácil, tá bom? Então, o que ela vai falar sobre madeira serrada bruta? Bruta quer dizer, primeiro desdobro, já estou até dando dica, né? Só foi desdobrada primariamente, não é uma madeira que está aplanada, lixada, nada. É madeira bruta ali para fazer telhado de casa, que é o principal uso da madeira para a construção civil, acho que eu já falei isso, né? Telhado. Então ela vai falar sobre otimização do uso e do processamento. A gente deve classificar as peças, a gente deve usar uma madeira de densidade mais alta, porque é construção civil, etc. Vai desenvolver, tá? Segundo, quais os maquinários utilizados até aqui? Quais seriam eles? Né? Então usou as primeiras serras de desdobro primário, serra de fita vertical, etc, etc. Né? Esse é o segundo tema, falar de máquinas. Tá ficando fácil, né? Acho que já estou dando muita dica, Maria Vitória. Então, o que gerou de resíduos até aqui? Né? Então, foi a aula da semana passada. Alguns não tem um link direto com o resíduo. Procura esse link, tá bom? Pode mandar um áudio, estou com uma dúvida aqui. É comum um outro aluno me procurar inbox para a questão de algum esclarecimento aí sobre algum tema. E o item 4 seria essa aula de hoje, tá bom? Falar de certificação, falar de sustentabilidade e do tripé social, ambiental e econômico. Tudo bem? Tudo certo, professor. Então, beleza. Então, acho que está mais do que explicado. Ninguém reclamou, então ficamos assim. Semana que vem, os 7 primeiros que estão aí na lista, tá bom? Se organizem assim. Quem são aqui? Vamos ver quem são? Deixa eu ver, eu estou com o arquivo aberto aqui. Estou com o arquivo aberto, só um segundo. Então tá, semana que vem, o Edésio, o Wendel, Gabriel, Jonine, Caroline e Laís. Foram 7 já? Foram, né? Bom, 7 primeiros, tá bom? Tudo bem, então vamos lá para a discussão de um assunto da sustentabilidade. Só responder um lado. Bom, então,
o tema da sustentabilidade, onde a gente vai fazer uma introdução e vamos falar sobre as certificações, que na real é um desdobramento disso que vem acontecendo há muitos anos, uma tendência, um desenvolvimento, uma necessidade comercial, uma necessidade, eu diria, para a humanidade, né? Filosofando um pouco, muito ligada à nossa área, muito ligada ao desenvolvimento da nossa profissão. Então eu sempre começo um pouco dessa aula colocando da seguinte forma: a gente está fazendo aí, se aproximando a 60 anos da engenharia florestal no Brasil, né? E 50 anos foram comemorados alguns anos atrás, e desde a concepção da nossa profissão, esse tema da sustentabilidade, ele é recorrente, ele é intrínseco à nossa atuação profissional. Ah, tá, a prova escrita. Bom, Letícia, eu coloco, só um parênteses, eu coleto as provas no dia da apresentação, tá bom? Como eu falei, os 7 primeiros apresentam e já entregam a prova semana que vem, tá bom? E os outros no dia 25. É super tranquilo, tá? Não se assustem com isso. Casos excepcionais, momento de pandemia, doença, peguei Covid, etc., pode me escrever, tá bom? Mas eu acredito que no fluxo aqui é bem tranquilo. Bom, então esse tema da sustentabilidade florestal, ele é intrínseco, inerente à nossa atuação e cada vez mais necessário a gente trabalhar aspectos da sustentabilidade dentro da nossa atuação profissional em diferentes vertentes. Se a gente procurar uma definição sobre sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, a gente vai encontrar na literatura, nas pesquisas, na internet, uma infinidade de coisas. Tem um trabalho que eu acho que não está citado aqui, mas enfim, que ele referencia algumas definições por alguns autores, esses sim citados, que eu gosto e são bastante pertinentes. Eu gosto de usar dentro de algumas pequenas palavras que eu vou sinalizar dessas 3 definições, que se encaixam nessa introdução de parâmetros de sustentabilidade vinculados à indústria madeireira, tá? Então, uma primeira questão, deixa eu assinalar aqui, é essa palavrinha aqui, do desenvolvimento compatível entre sociedade e meio ambiente. Então, da compatibilidade ou da compatibilização da nossa própria existência, da nossa vida atual, contemporânea, de consumo de produtos, etc., cada vez mais, ou não, desenfreado, mas um aumento ano a ano do consumo dos produtos madeireiros, do papel e da celulose, dos produtos de madeira. Então isso tem que ser compatibilizado entre a sociedade e o ambiente. A gente vai desenvolver essa ideia. Outra palavrinha que eu sinalizo aqui é isso daqui. É a manutenção dos processos ao longo do tempo. Então existe um conceito também na nossa ótica florestal que ele é meio que cronológico, né? Quando a gente explora, entre aspas, explora é uma palavra um pouco pejorativa, mas quando a gente utiliza de uma forma racional os benefícios dos produtos da floresta, a gente precisa necessariamente pensar nessa cronologia e nessa infinidade dessa produção, né? Então, uma área que produz madeira plantada, ela vai ser constantemente replantada, trabalhada, manejada para sempre produzir madeira. Assim como as florestas naturais, que talvez tenham um pouco mais de link com tudo que a gente vai falar hoje,
que são manejadas para a extração de madeira e outros produtos também devem ser mantidas ao longo do tempo. Tá? E por fim, eu gosto também desse último conceito, que é o conceito do regramento, que é o conceito da normatização, que é o conceito do controle e das restrições ou do conjunto de restrições necessárias, que são normas, regras, leis e exigências a serem seguidas. Isso se desdobrou num selo ou em alguns selos, em alguns certificados comprovam isso e restringem essa exploração para que o desenvolvimento sustentável aconteça. Então vamos lá. Creio que todos já tenham ouvido falar disso, mas isso, mais uma vez, é muito intrínseco à nossa área. O tripé da sustentabilidade. Né? Então a gente vai observar de agora em diante esse equilíbrio. Né? Tentei fazer aqui esse desenho, não ficou lá muito bom, mas é que aquele equilíbrio entre três pernas ali. Quais são essas três pernas, o tripé da sustentabilidade, que tanto ouvimos falar cada vez mais recorrentemente? Né? Que processos de geração de produtos, de manejos florestais, de transformações de produtos de madeira e matéria-prima devem ter um equilíbrio equânime, igualitário, entre aspectos ambientais, aspectos sociais e aspectos econômicos. Né? Então, esse é um tripé também muito bem observado nos processos madeireiros, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Uma ferramenta muito importante para isso vem lá da silvicultura, por isso que eu falo aqui, que eu me atrevo a falar um pouco de silvicultura e um pouco de conservação hoje numa aula de tecnologia, porque tudo começa no manejo da floresta, né? Nessa administração florestal, nessa obtenção dos benefícios, dos produtos, dos bens da floresta e etc. Então, o manejo florestal sustentado é uma baita ferramenta para que toda a cadeia de custódia, que é um conceito que a gente vai detalhar mais hoje, ela ocorra de forma racional, sustentável ao longo do tempo, seguindo restrições e que mais é compatível com a sociedade. Tá? Então é por aí que a gente vai conversar. Bom, vamos começar pela matéria-prima. Então lá no começo do curso a gente tentou ali conceituar a questão das florestas plantadas, a questão das florestas nativas. Então vamos lá, o manejo correto das nossas florestas é essencial. Atividades empresariais, setor madeireiro sejam sustentáveis, longo e médio prazo. Prefiro do longo prazo, né? Assegurando padrões mínimos de qualidade de vida de todos. Aí entra a questão da sociedade. Se não tivermos floresta, né? Uma luta da nossa profissão, a substituição por pastos, por plantios extensivos de soja e outros bens agrícolas, podem levar então a mudanças climáticas, inundações, falta d'água, poluição e etc. Proteger a floresta é o nosso negócio, na verdade. Né? E a questão da aquisição dos produtos certificados hoje, ela é engraçado que eu vou dando essa disciplina, né, ou essa temática em alguns anos já, e me parece que muito sensivelmente, ou muito devagar, acho que eu posso falar assim, nós temos cada vez mais um conhecimento sobre essa temática da certificação nessa amostragem que eu tenho, por exemplo, das turmas que passam por aqui. Então vamos lá, uma primeira pergunta para não ficar falando sozinho aqui, que já falo que as aulas online é uma solidão muito grande, muito grande. Eu gosto de dar aula presencial, eu faço isso muito. Bom,
Já ouviram falar? Bom, não vale aqui nas aulas passadas, eu falei um pouquinho, mostrei o selo aqui mais uma vez, né? Mostrei o selo do FSC aqui no meu caderno de uso diário, selinho do FSC. Mas vamos brincar assim. Antes de conversar aqui com esse digníssimo professor nessa disciplina, quem já havia ouvido falar, ou algum comentário, alguma palestra, ou mesmo alguma identificação de produto que tinha selo do FSC ou do Serflor? Já tinham ouvido falar, muito francamente? Larissa já. Vamos lá, galerinha. O SFC já tinham ouvido falar selo do só ouvido, FSC? Só ouvido, mas não tive nem curiosidade de procurar o que é. Já tinha ouvido? Já tinha ouvido. Peraí que eu acho que eu estou sem áudio de vocês. Consegui. Bluetooth mode. AUX mode. Oi, alguém fala alguma Tá coisa? ouvindo? Opa, ouvi. Deu um pau na minha agora caixinha. foi. Já tinha ouvido falar, Janine? Ou Paulo? Eu também já. Acho que foi até o senhor que falou, uma palestra de bicho, se eu não me engano. Ah, é. Bom, essa quase não vale também. Mas vocês sabem que tem até uma curiosidade dessa temática. Quando eu comecei na Rural, já comecei a dar aula na pós-graduação. Depois de um tempo, pós-graduação ela funciona assim para o professor. A gente é obrigado, pelo regimento da maioria dos cursos, né? A gente primeiro precisa orientar um aluno de mestrado. Começa com um aluno de mestrado. Aí são 2 anos até ele defender, depois a gente começa a orientar o doutorado. Tem que ter um mestrado defendido. Aquela pós-graduação é um inferno de regras e regimento. Mas aí a minha primeira orientada de doutorado, sabe quem foi? A professora Natália. A professora Natália foi a minha primeira orientada do doutorado. E aí a gente trabalhou, a tese da Natália é muito interessante, porque ela faz uma pesquisa, teve um co-orientador de um colega muito querido, que é o Fábio Yamagi, é um japonês que trabalha na UFSCar de Sorocaba, e a gente tem uma parceria muito interessante. O Fábio é especialista em certificação, então na pós-graduação tem essa figura da co-orientação, e é um sub-orientador. Então o aluno ele pode solicitar 1, 2, 3, mais que isso também é muito, mas o aluno pode ter alguns co-orientadores. Então o Fábio Yamagi foi co-orientador da Natália, e a Natália trabalhou com essa percepção dos selos do FSC em vários ambientes de consumo, né? Lojas, fez entrevistas, primeiro detalhou quais eram os processos. Isso já deve ter alguma coisa em torno de 10 anos atrás, talvez 10 anos, por aí. Mas é muito atual ainda a tese dela, ela fala sobre essa consciência do consumidor, né? Bom, a gente tem muita coisa ilegal, predatória, queimadas, desmatamento. Deixa eu ler, eu não gosto muito de ler, preciso tirar um pouco de texto dessa apresentação. Mas a gente tem sim um ciclo destrutivo das nossas florestas, né? Me arrisco a dizer que nos últimos anos a situação é crítica, índices aumentando. E daí vem um subsídio aí da importância desses processos de controle que a gente vai falar hoje. Bom, aí fala um pouquinho aqui de compras de madeira, como a construção civil, a enorme importância, isso eu já falei muito durante o curso, né? Sou um fiel defensor disso, mas a gente tem uma importância enorme relacionada ao consumo das espécies florestais, geradoras de madeira principalmente, né? Temos a questão climática super importante. Então a floresta com seus múltiplos usos, além de atender todas as questões da necessidade de consumo, ela vem contribuir com uma série de questões ambientais, né?
E aí passa a ser, então, eu vou me ater ali à temática que eu lembro mais ou menos que vem sendo escrito aí. Passa a ser um compromisso, um dever, diria que ainda num nível de consciência de nós consumidores de produtos de madeira, fazer cada vez isso funcionar melhor, né? Hoje, por exemplo, a gente não tem uma obrigação, quando adquire um produto florestal, madeireiro ou não, a gente não tem uma obrigação de comprar produto com selo. Será que o Janine estava fazendo uma pergunta? Janine? Tenta de novo aí. E não, professor. Ah, desculpa. Eu não vi, meu microfone estava aberto aqui, eu nem vi. Ah, não, é que eu estou na dúvida aqui se a minha caixinha estava funcionando. Outra coisa que eu prefiro é, quando eu estou sozinho, eu não ponho fone de ouvido. Mas o meu computador, além de vários outros problemas, ele tá com a caixinha dele, o som dele é muito ruim, tá rachado. Aí eu uso uma caixinha externa aqui que funciona bem. E aí eu prefiro usar a caixinha do fone. Só que essa caixinha tem algumas opções aqui, às vezes elas mudam sozinha. Bom, mas acho que tem que estar ligado aqui um auxiliar para ligar. Bom, vamos lá. Então isso, cada vez mais o próprio consumidor, né, tem que ter essa preocupação, tem que ter essa consciência, ainda não no nível de obrigação, de saber, de entender ou se preocupar com aqueles bens de consumo. Isso não vale só para madeira, não, né, pessoal? A gente, me parece muito que a geração de vocês, principalmente, que já não é a minha geração, é quase não, né? Eu tenho uma filha de 20 anos, então já é a geração da minha filha, né? Então vocês, me arrisco a dizer que melhoraram essa consciência, essa preocupação, né? Então hoje, a gente tem alguns tipos de produto, por exemplo, madeira roliça, que foi alguma coisa que a gente trabalhou lá atrás, moirões para cerca, pessoal mais ligado à área rural, que você tem essa percepção já assim, quando vai comprar carvão, por exemplo, em algumas situações, já vem uma sensaçãozinha, talvez não para todos, mas cada vez mais uma sensação assim, de onde é que veio isso, né? Poxa, eu já ouvi falar que fazem carvão de cerrado. Poxa, essa tora aí que meu pai está comprando para fazer uma varanda na casa, me parece que é de madeira nativa. Não é um poste de eucalipto, né? Me parece que é uma madeira, uma espécie nativa. Será que isso foi produzido de forma legal, correta? Então isso vem talvez melhorando um pouco, né? Agora, uma opção melhor, que ainda é pouco usual no nosso dia a dia, é a escolha por produtos certificados. Então confesso aqui que eu, quando comprei esse caderno, não fui ver assim se tinha selo do FSC, será? Talvez tenha até feito, mas acho que não faz parte do nosso dia a dia ainda a gente procurar selos, né, de certificação nos produtos, né? Tetra Pak. Há controvérsias, né, Larissa? Tudo isso é uma questão, pessoal, muito, muito, muito mercadológica. Eu lembro que uma das minhas primeiras, acho que eu posso dizer assim, os primeiros incômodos, ou talvez frustrações, quando eu comecei a trabalhar na empresa de celulose, com 22 anos, né? Então, lá a gente não era já era uma coisa que a gente sabe, né? A gente vê que a questão mercadológica do custo, do preço, da relação de venda, ela vem acima de tudo. Na época existia o ciclo lá das ISO 9000, já viram falar, né? ISO 9001, 9002, depois a ISO 14000, algumas normas de controle de poluentes, já colocando um pé na certificação florestal. Mas eu trabalhei na indústria ainda antes do ciclo
dos selos de manejo florestal, que é um ciclo importante hoje. Eram as certificações de qualidade. E por que a indústria buscava aquilo? Porque era uma exigência mercadológica, uma exigência de mercado, né? Eu falo isso com uma certa tranquilidade, mas e acho que até entendo essa questão. Você buscar um selo, uma certificação, custa caro. Tá? Você agrega no seu custo, isso são normas aí, informações das certificadoras, você agrega de 20% a 30% no custo de um produto certificado. Então você, obviamente, tem que ter um cuidado para repassar isso para o consumidor, senão você perde mercado. Então, a primeira exigência ali é mercadológica, né? Bom, vamos voltar ali para a minha sequência. Fugir de espécies tradicionais. Isso é muito legal, né? A gente tem, acho que eu coloquei para vocês, se não coloquei, me cobrem no WhatsApp, eu tenho link. Alguns trabalhos publicados, especialmente o livro de Silvicultura e Tecnologia de Espécies da Mata Atlântica, onde a gente avaliou 33 espécies potenciais madeireiras, manejadas, plantadas de forma racional na Reserva Nacional da Vale Reserva Natural da Vale do Rio Doce, no Espírito Santo. Uma instituição, qualquer dia eu posso contar melhor, uma instituição que era ligada à empresa pública ainda, Vale, que trabalhou muitos anos com uma grande área florestal de pesquisa e desenvolvimento. Depois a Vale acabou sendo privatizada, ainda existe a reserva, mas perdeu um pouco da significatividade assim, no desenvolvimento de espécies madeireiras. Mas a gente publicou esse livro a convite de um colega, na verdade 3 pessoas, o Renato de Jesus, o Samir Rolim e o Daniel Piotto. Os 3 trabalharam na Vale do Rio Doce, um deles até se aposentar praticamente, Renato de Jesus, que é engenheiro florestal da Rural, tá? E através desse link ele convidou o nosso laboratório, junto com uma equipe de professores, para fazer avaliação de espécies nativas que estavam sendo diversificadas para uso madeireiro em plantios que estavam chegando a 30, 35 anos. Então foi bem legal, eles têm mais de 100 espécies, nós avaliamos 33, as 33 principais, e isso tem ali um quadro na nossa sala de aula com amostras, não sei se alguém já viu isso, a gente fez um mosaico ali. Fizemos na disciplina de resíduos, ficou bem legal esse quadro com a amostra das 33 espécies, ao vivo e a cores, e tem um livro também que eu costumo até doar. Eu recebi uma caixa no meio da pandemia, quando a gente lançou a versão em inglês. Podem anotar, tá gravado, se alguém quiser me procurar logo que a gente voltar, para o primeiro que chegar, tá bom? E me encontrar de forma presencial, ganha um livro que a gente tem lá, tá bom? Silvicultura, só que só tem a versão em inglês. Em português eu tenho mais 2 exemplares. Será que eu tenho? Estou com ele aqui. Acho que está dentro do meu carro. Depois eu pego. Enfim. Tá bom? Primeiro que me encontrar, ganha um livro. Quem quiser vir, eu estou aqui em São Paulo, em Barretos. 900 quilômetros, dá para chegar amanhã. Não é tanto assim, né, o desejo. E vamos de acampamento na frente do laboratório. Ah, que exagero. Deixa eu pôr o link aqui para vocês. Eu não sei se eu já mostrei. Se eu vi. Não, é tecnologia e silvicultura. Tecnologia e silvicultura de espécies da Mata Atlântica. Achei, tá. Quem quiser baixar, essa é a versão em português. Tem um link também para a versão em inglês, que eu tenho vários exemplares que eu recebi durante a pandemia. Tá bom? Quem vai aparecer aí como autores são o Daniel Piotto, engenheiro florestal da Unesp Botucatu, grande amigo.
professor hoje na Universidade Federal do Sudoeste da Bahia, alguma coisa assim, o UFSB. E o Samir Rolim, engenheiro florestal da Exalc, meu contemporâneo também de turma. Tem o prefácio do Renato Jesus. Nossos nomes da equipe de autores aparecem no final do livro, na última página. E ali tem mais ou menos metade dessa publicação são as fichas de características silviculturais, ficha de características tecnológicas das espécies que o nosso laboratório produziu, principalmente eu, o professor João Vicente, e uma equipe então daquela época de pós-graduandos, tá bom? É bem legal para folhear e para ter esse material também. Bom, alguns aspectos então no uso da madeira, né? A gente precisa sempre pensar no que vai utilizar de acordo com o projeto, com o processo produtivo e etc. Verificar sempre a possibilidade de reuso, né, das reutilizações, reaproveitamentos, etc. Cada vez mais tem entrado na área de resíduos, trazido também a área que eu já vou falar disso, que é um dos requisitos para que toda essa história da certificação aconteça, tá? Alguém está fazendo curso de resíduos lá do projeto de extensão da professora Vanessa? Alguém se matriculou naquilo lá? Opa, Larissa. Está funcionando, Larissa? É uma experiência, tá? Que para nós é uma experiência super interessante. Estou aprendendo a mexer com a plataforma Moodle. Começou, sim, senhora. Começou segunda-feira o curso. Porque pelo que eu entendi, o curso você tem acesso à plataforma e aí tem já, a aula síncrona é amanhã, né? Tem duas aulas que eu gravei, né? Tem algum material disponível e amanhã a gente vai fazer um grande encontro, né? Às 5 horas da tarde, tá? Aula síncrona. Bom, a gente está aprendendo ali, viu, Larissa? Eu vou falar amanhã. Uma experiência nova, uma dinâmica aí. Não sei se alguém já mexeu com essas plataformas. Essa Moodle é uma das principais, é um super ambiente de interação. Mais ou menos como Cigar, não é bem como Cigar. Para a gente operar, você vai pondo coisas ali, mas ele carrega vídeos, interação, arquivos, fotos. Permite momentos síncronos, assíncronos, grava tudo, enfim, uma coisa que até assusta, mas é muito legal para interação, assim. Não sei se alguém está usando isso para dar aula, mas acho que a maioria está usando Cigar, plataforma. Mas então tá bom, Larissa, amanhã a gente se encontra por lá também, tá? Bom, esse é o nosso velho conhecido, né, pessoal? O velho conhecido, talvez tenha utilizado na aula os calouros, às vezes eu utilizo, às vezes não. E faço toda a introdução da nossa disciplina. Hoje eu não vou gastar muito tempo por aqui, mas por que esse quadro está aqui mais uma vez? Para a gente definir e começar a entender bem a cadeia de custódia. Cadeia de custódia, eu já falei, me desculpem, mas eu vou falar mais detalhadamente. É uma sequência de processos, né? Uma sequência de processos, é uma sequência de empresas, são relações de compra e venda, num nome que é muito bom, né? Que é a cadeia. Então, da floresta até o consumidor final, a gente tem, na grande maioria das vezes, sempre, me arrisco a dizer que não é 100%, a gente pode ter uma única empresa, muito difícil, mas uma única unidade comercial que planta a floresta, que corta a floresta, que aproveita a madeira, que transforma em material primário cavacos, que transforma os cavacos em celulose ou em chapas e painéis, que vende essas chapas e painéis, que tem lojas para vender para o consumidor final. É muito raro que uma única unidade de negócio, uma única empresa, uma única cooperativa, uma única pessoa, né? Ter um sítio aqui, eu vou plantar
madeira, eu vou ter uma pequena serraria, uma serra de desova, eu produzir madeira serrada e eu tenho uma loja no centro aqui da cidade, no interior, que eu vendo a minha madeira para o consumidor final. Pode ser que tenha, pode ser, mas é difícil, principalmente em escalas maiores, né? Em escalas maiores, a gente tem várias relações de compra e venda, normalmente nesses momentos aqui de divisão, né? Então aqui, depois aqui, essas coisinhas cinza aqui são fábricas, né? Depois aqui e depois aqui. Ó, ficou legal, né? Vai até crescendo. Então a gente tem aí algumas sequências: produtoras, produzo, vendo como matéria-prima, daí alguém compra essa matéria-prima, transforma, processa. Então é legal porque aí eu puxo bem para o link do nosso tema de processamento, né? Porque são as transformações, são os processos, são as modificações naquela matéria-prima que foi produzida lá na floresta, né? Então é extremamente comum a gente ter relações de compra e venda. Uma coisa na área florestal, acho que vale um pouquinho da minha experiência pessoal e para vocês pensarem, é que às vezes o mesmo grupo empresarial ele tem relações de compra e venda dentro do grupo. É comum na área florestal, por exemplo, eu trabalhei na antiga Votorantim, né? E a Votorantim tinha Votorantim celulose e papel e Votorantim florestal, tá? VCP florestal. Eram como se fossem duas empresas, era o mesmo grupo, mas existia uma relação de compra. A Votorantim florestal vendia madeira para Votorantim celulose e papel, tá? Incrível, né? E aí essas sequências vão formando essa ideia da cadeia que a gente já vai falar. Eu achei que vinha agora, daqui a pouquinho, mas essa definição da cadeia de custódia. Bom, isso daqui tem alguns links aí interessantes. Primeiro é o próprio site do FSC, tá? fsc.org.br, tem bastante coisa para baixar. Esse é um site do FSC do Brasil e tem esse trabalho de conscientização. Essa publicação do IPT eu gosto muito também. Esse link aí é o do IPT geral. Se alguém quiser procurar ali, no IPT vai ter o Centro Florestal, porque mudou de nome, era Divisão de Produtos Florestais, agora eu acho que é Centro Florestal. Na Divisão de Produtos Florestais, dando uma fuçadinha no site do IPT, vocês acham também um material interessante para download, que é essa publicação. Eu tenho impressa, tem 2 edições já, e aí eu mostro na aula para vocês, que foi produzida pelo meu orientador de mestrado, coordenada por ele, o Márcio Naus, que já falei para vocês que faleceu no final de 2018 ou 2019. Enfim, por coincidência, eu estava aqui onde eu estou hoje, em São Paulo. Nossa, agora eu lembrei disso. Quando eu recebi a notícia do falecimento do meu orientador, ele estava passando o Réveillon aqui, Natal, foi na noite de Natal. Bom, enfim, mas essa publicação aqui é muito interessante, tá bom? Uso sustentável da madeira na construção civil. Tem também um formato, esse daqui tem para baixar lá, se vocês procurarem. Se colocar esse título aqui, ó, pessoal, no Google vai aparecer para baixar, muito provavelmente. Tem o nomezinho do Márcio aqui. Márcio costuma falar que os orientadores são verdadeiros pais para a gente, né? E era muito caso do professor Márcio Augusto Rabelo Naus. Humildemente ele se coloca aqui. Isso daí que chama, tá? O novo nome é Centro de Tecnologia de Recursos Florestais, de IPT. Ali nesse link, CT Floresta, era a Divisão de Produtos Florestais, virou Centro de Tecnologia de Recursos Florestais. Tá? E ali que vocês vão achar esse material. E ele tem tudo a ver, talvez é a publicação que mais tem a ver, mais do que o livro que eu falei,
com a aula de hoje. Tá? Então é um link ali das 3 áreas de utilização, etc, etc. E é um material legal porque ele faz uma introdução, mais ou menos como a gente está fazendo hoje, da sustentabilidade, da importância de tudo isso no consumo da madeira. E depois, da metade para frente, também é uma ficha de características de uso da madeira. Então vocês, se tudo der certo, tem praticamente certeza disso, um dia vão comprar suas casas, vão construir suas casas, ter casa na praia, casa na região serrana e etc, né? E aí vocês vão ter ali um guia para comprar madeira para fazer o telhado, como falei, talvez a casa toda, talvez piso e etc. É um bom guia para uso da madeira, tá bom? Vale muito a pena ter esse livretinho aqui. Um livretinho quadradinho, pequeno, mas baixem esses materiais. E aí também mostro aqui como a gente tem, esse é do site do FSC, algum indicativo de orientação para consumo, né, hoje. Se isso funciona ou não, se isso daqui funciona ou não, leiam a tese da professora Natália. Tá? Eu vou dar um spoilerzinho, mas não funciona muito bem ainda. Não são as avaliações que ela fez. Tá? Alguém já se orientou, como eu falei? Duvido, acho que nem eu fiz. Já contei a história do professor da Exalc, que foi comprar madeira para a casa dele. Já contei essa história? Se eu contei, não quero repetir muito. Professor, eu acho que eu não lembro. Não. Tá, é rápida. Eu tenho um grande amigo que é o Edson Vidal. O Edson Vidal, professor da Exalc, é aquele que aparece naquele vídeo lá, né? Que trabalhou no Amazon muitos anos. Edson Rocha Vidal. Podem procurar material dele. Um dos melhores caras aí, técnicos, fantásticos, uma história de vida voltada ao manejo florestal racional para a indústria madeireira. E a gente fez doutorado na mesma época, não foi juntos porque ele fazia um curso, eu fazia outro, mas ele fez mestrado com a minha esposa e a gente, enfim, grandes amigos e trabalhamos em áreas próximas. Mas o Edson, ele... o que eu estou falando? Ele me contou essa história. Foi por isso que eu estou falando do Edson. Que um colega dele de trabalho, colega de departamento, lá na Exalc, professor da USP, estava construindo a casa e bateu na sala dele e falou: Edson, como é que era de outra área, né? Se não me engano, era um professor, que eu não vou falar o nome porque eu não tenho certeza se era ele, mas acho que eu lembro quem que era. Era um professor da silvicultura ali da Exalc. Edson, estou precisando comprar madeira para telhado da casa. Vou trocar o telhado, estou construindo, acho que estava construindo uma casa. E tem aquela história da madeira certificada, né? Você me indica, tal, onde eu posso conseguir madeira certificada? Não, indico. Isso já existe, tá, pessoal? Comércio em São Paulo, em grandes centros consumidores, de madeira serrada certificada, com selo do FSC. Aí o Edson falou: bom, mas você vai pagar mais caro. Não, eu quero pôr madeira certificada, sou engenheiro florestal, quero consciência, quero morar numa casa, né? Contribuiu aí para a sustentabilidade. Daí o professor da Exalc, da USP, foi comprar a madeira para a casa dele. Eu vou dar uns números aqui, não são exatamente esses, mas o impacto é esse, tá? Não lembro os valores certinho, mas é mais ou menos isso. Aí ele ia gastar lá 25 mil reais com madeira de telhado, independente de ser certificado ou não, né? 25 mil para um professor é um dinheiro razoável para todos nós. Só com o telhado da casa gastar uns 25 mil, talvez uma casa, né, de médio porte, assim, 3 quartos, não sei o que, vai gastar isso mesmo, uns 20, 25 mil. Ele foi fazer um orçamento, tem 25 mil. Mas o professor Edson me falou que vocês vendem madeira certificada. Você consegue para mim IP
Cumaru, Angelim, para fazer vigas aí, nativas, certificados? Não, sim, conseguimos. Então você me passa o orçamento hoje à tarde? Passo. Professor, nós conseguimos aqui tudo certificado, seu volume fica em 35 mil. Pergunta, vocês acham que o professor da Exalc, salário razoável, mas né, vivemos o salário de professor universitário, dá para viver dignamente, não somos ricos, longe disso, mas vocês acham, pergunta, ele pagou os 10 mil reais a mais para ter uma madeira certificada na casa? O que vocês acham? Eu acho que não, professor. Hã? Eu acho que não. Pois é, não pagou. Não pagou. Dava para pagar? Dava, né? Consciência, então, é engraçado essa história. Eu pagaria? Putz, não sei, gente. 10 mil a mais? Então foi bem esse impacto. Talvez fosse até um pouco menos. Eu acho que seriam 6 mil a mais. Acho que 10 mil ficou muito impactante. Era uma coisa assim que dava para pagar, né? Dava. O cara vai gastar 25, cobraram 30, 31. E aí, algum de vocês pagaria? Isso. Vamos supor que vocês já tivessem bem de vida mesmo, tá? Então, assim, é uma coisa engraçada, né? Então, isso são pequenas coisas que a gente até no nosso dia a dia tem que refletir, porque a questão mercadológica, econômica, ela é importante, né? Então, a nossa consciência ambiental, ela é sempre relativa, né? Bom, isso é um pouco de visão pessoal, né? Vocês vão pensar aí. A gente pode vir para o nosso métier aqui, a gente pode vir para o nosso dia a dia e falar assim, caderninho, mais uma vez, selo do FSC, paga 5 reais a mais? 5 reais a mais eu vou comprar um caderno com selo do FSC, 10 reais a mais, né? Então isso tudo é muito relativo. E o professor da Exalc não pagou 5, 6, 7, 8 mil a mais para ter o resto da vida. Ele ia ter aquela casa, né? Podia falar para os filhos, olha, comprei madeira certificada, né? Não. Bom, uma coisa importante na aula de hoje é o seguinte, o FSC, que é o principal selo, tem o selo do Ceflor, que é ligado ao Inmetro, que é uma iniciativa nacional, mas ela é mais incipiente, não tem grandes volumes de certificação ainda. Mas o FSC não é uma questão obrigatória para o consumidor, a gente não é obrigado, como eu já falei. E outra coisa importante, era isso que eu queria falar agora, você não tem absoluta certeza que uma madeira, um produto florestal que não é certificado, ele não é 100% certo de ser um produto ilegal. No Brasil, muito provavelmente algum trecho aí da cadeia de custódia, algum desvio de conduta ali pode ter ocorrido, mas não é necessariamente. Então, quando você compra um produto não certificado, não quer dizer que você está comprando um produto ilegal. Tá? Longe disso. Agora, o outro extremo é verdadeiro. Quando você compra um produto com FSC, você tem a garantia da legalidade e de outros preceitos, premissas, exigências, regras, restrições impostas pela certificadora. Então, o que acontece? O FSC, vai aparecer essa frase aí daqui a pouco, ele vai além da legalidade. Então, isso é bem importante, tá, pessoal, na aula de hoje que eu queria passar para vocês. O FSC, ele garante o cumprimento de legislações e ele vai além da legalidade. Então, assim, o primeiro degrau é cumprir todas as normas do município, do estado, do país, as normas internacionais de manejo. E o segundo passo é ter o selo do FSC, que vai falar de gerenciamento de resíduos, de apoio à comunidade, questões sociais e ambientais em conjunto que vão além das leis. Tá? Bom, o
que a gente está aqui? É possível? É possível. Então aqui esse texto aqui é um pouco grande, porque a ideia é dizer que é possível a gente ter madeira sustentável. Tá? Então é uma parte importante do meu convencimento dessa disciplina tecnológica, que é possível a matéria-prima para tudo isso ser produzida de uma forma racional sustentável. Tá? Então tem algumas iniciativas, grupo de produtores florestais certificados na Amazônia, várias associações aqui, empresas, a Ciquel faz um trabalho bem legal, aqui está mais para registro de vocês, gravado, para associações de seringueiros, comunidade Caiapó, vínculo com comunidades indígenas, muitas cooperativas, etc., que fazem manejo florestal correto no Brasil. Existe? Existe. É pouco ainda? É pouco ainda. Tá? Mas a gente está avançando. Bom, já falamos bastante disso. Isso daqui eu contextualizo muito lá no começo, né, de onde vem a nossa madeira, que existe aquela questão das florestas plantadas. E aqui vamos substituir, lembra, né? Preciso arrumar isso. Vamos falar de floresta natural, tá? O livro que está o link aí do lado, ele junta essas duas coisas. Já falei disso para vocês, né? E aliás é uma das coisas mais legais que tem acontecido na nossa profissão nos últimos tempos, no meu modo de ver, que é a silvicultura de espécies nativas. Tá? Vocês sabem disso, devem saber, quase engenheiros florestais, que o Brasil é uma grande referência no desenvolvimento de tecnologia florestal de florestas plantadas para a indústria de celulose, chapas, pinos, eucalipto, etc., para plantadas de exóticas. E assim desenvolvemos nossa profissão muito eficientemente nas últimas décadas, gerando madeira para segmentos enormes em escalas mundiais. Então somos um dos principais produtores de florestas plantadas, de pinos e eucalipto principalmente. E pouco fazemos em termos de plantio de florestas nativas, com fins madeireiros. Então essa publicação que eu coloquei para vocês, ela trabalha isso, essa questão, que a gente está ainda engatinhando no sentido de ter plantios de ipê, plantios de maçaranduba, plantios de mogno no brasileiro, uma das espécies mais fantásticas do mundo. Plantio de louro pardo, a Amanda falou do potencial dessa madeira, plantio de jacarandá da Bahia, de jequitibá, de canafisto. Então tem uma série de espécies. O próprio paricá. O paricá, que é a terceira espécie florestal mais plantada hoje no Brasil, acho que eu já falei isso, é uma espécie nativa e que está avançando e já tem bastante coisa em termos de pesquisa e desenvolvimento. Tem uma pergunta que tem muito a ver com a interdisciplinariedade, que eu gosto, que é o seguinte: além de questões filosóficas, né, por que é importante utilizarmos espécies madeireiras nativas? Ou por que é importante desenvolver tecnologia, desde o manejo florestal até tecnologias de processamento, baseada em espécies nativas? Professor, se o eucalipto atende bem, se a teca está sendo plantada no Brasil já e atende muito bem, se os pinos atendem a indústria de madeira leve muito bem, para que eu vou gastar energia, dinheiro, tempo, desenvolvimento de espécies nativas se a gente já tem madeira boa para vários segmentos de espécies exóticas? São exóticas, mas são nativas do planeta Terra, etc. É só mudar de lugar e plantar. Bom, existem questões até, se alguém quiser comentar o porquê da importância das nativas, mas eu formei um conceito muito interessante, que é o seguinte: eu fui convencido a isso por principalmente esses colegas, o Daniel Piotto, Samir Olim e o Renato de Jesus, que faz o prefácio do livro.
As espécies nativas plantadas para fins madeireiros, primeiro, elas têm o potencial de já serem adaptadas a clima, a sítios, a condições climáticas, já falei, condições edáficas, etc., para terem um bom desenvolvimento. As espécies nativas, em sua maioria, apresentam, ou em grande parte, apresentam boa qualidade da madeira. Tá? Espécies interessantes com fins madeireiros. As espécies nativas são adaptadas quanto à fauna e flora nativa. Então ela tem uma interação com fauna, por exemplo, da região do país, né? Então existe todo um contexto também ecológico da gente desenvolver essas espécies nativas. Tá bom? Bom, vamos lá. Avançar aqui que ainda tem coisas. Querendo acabar, como a gente tem feito uns pouquinho. E aí tem aí, olha o ranking, né, das espécies plantadas, principais espécies destinadas à indústria de madeira processada mecanicamente. Florestas plantadas: pinos, eucalipto, uparicá, que é uma nativa, teca e pópulos, exótica também. Nativas do centro-oeste: cedrinho, champanhe, amespa, garapeira e taúba. E no norte: andiroba, copaíba, faveira, louro vermelho e jatobá. Tá? Isso é outra referência muito legal, que é essa BINSE, viu, pessoal? A BINSE, ela é muito bacana em termos de banco de dados para a área madeireira como um todo, tá? Bem antigo aqui a referência, 2008, a gente precisa revisitar esse site. A BINSE é a Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente, alguma coisa assim. Vamos falar de manejo florestal, com todo o respeito, cuidado e falta de experiência nessa área. Poderia conversar com o professor Chico, o professor Francisco DS, o professor Eduardo, o professor Paulo Leles. Tem uma figura que eu adoro quando eu penso em manejo florestal madeireira, que é o Renato Robert, aquele professor do Paraná, grande colega, amigo, parceiro, que leva o pessoal para o Acre de ônibus, e tem o professor Edson Vidal, que eu já falei. Mas enfim, repassando algumas informações de manejo florestal, a gente vai falar agora de técnicas de manejo florestal. Elas aliam então técnicas visando o manejo correto de recursos naturais. O selo do FSC, que já a gente vai detalhar, ele é vinculado a manejo florestal. Ele começa a certificar, a certificação depende toda a certificação do produto do manejo da floresta, tá? Uma operação florestal. O que ele junta, a técnica de manejo? Princípios de engenharia na extração de recursos da floresta, estabelecendo plantações florestais de baixo impacto e grande produtividade, visando sustentabilidade, etc. Okay? Quais são os objetivos? No nosso caso, madeira obtida, aproveitada, consumida com baixo impacto sobre a biodiversidade, a estabilidade e capacidade de regeneração da área. Aqui já começam, deixa eu destacar aqui com um quadradinho, destacados em vermelho, os preceitos, as regras, o controle, né? Então a gente já vai falar mais, mas cada espécie só pode ser colhida em determinado período. Existem restrições para número de espécies da mesma, para número de árvores da mesma espécie a serem colhidas em determinados locais. Existem restrições quanto a diâmetros mínimos de exploração. O manejo florestal aqui é bem voltado para a floresta natural. Enfim, uma mescla de critérios técnicos a serem adotados na área. Nem todas as árvores de interesse econômico devem ser abatidas, tá? Muitas devem ser deixadas na floresta para que continuem crescendo, principalmente as árvores jovens. Outras preocupações: circulação de máquinas, forma de abate, verificação da qualidade prévia de tronco. A gente já vai mostrar imagens disso também daqui a pouquinho.
O transporte, o arraste da floresta tem muito impacto. O abate da árvore, a queda da árvore, a qualidade e o treinamento da mão de obra, há aquela questão do oco interno que tanto falamos aqui, que pode gerar um desperdício enorme, o posicionamento da queda e a direção, o mapeamento da área, a definição dos estoques estratégicos. Isso daqui tem um impacto muito grande na floresta, onde a gente vai fazer estoques intermediários para escoar a madeira, tá? E, obviamente, questões aí de segurança e questões sociais são muito importantes nesse plano de manejo. Então, falando da certificação, né, como ferramenta para que o bom manejo seja realizado, garantia de legalidade, como eu já falei, e selos disponíveis principalmente no Brasil, ou especificamente no Brasil, do Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Medições, Certificações, Regras, etc., tem um selo também verde para manejo florestal que chama Serflor. E o FSC é o mais aceito no mundo inteiro. Diria que o Serflor é um selo ainda para mercado interno, ainda incipiente, e o FSC conhecido mundialmente como garantia de ações corretas no manejo florestal. O FSC foi criado na década de 90. Muitos de vocês talvez não eram nascidos, na Eco 92. Vocês lembram da Rio Mais 20? Aquele grande evento com fins ecológicos, discussões, sustentabilidade, etc. A Rio Mais 20 foi realizada em 2012, em função de serem 20 anos depois da Eco 92, da Rio Eco 92. Eu estava na graduação em 92 e a gente teve uma movimentação nacional e infelizmente eu não consegui vir, estava em São Paulo estudando e saíram ônibus da universidade, etc. A movimentação foi muito maior até do que a Rio Mais 20. E na Rio 92, tá, através de grupo de empresas e organizações sociais, definindo uma estratégia de melhor extração das florestas, redução de desmatamento, etc. Durante a Rio 92, o FSC foi pensado. Então eu acho legal também essa informação, porque obviamente não foi ali, uma semana, duas, não tenho certeza, que foi formatada toda essa grande organização, mas ele foi praticamente pactuado e teve um impulso significativo para a fundação em 93, durante a conferência da Rio 92. Tá? Hoje a sede do FSC mundial, internacional, fica na Alemanha e a fundação foi no Canadá. Bom, o FSC vem da sigla Forest Stewardship Council. Então, ao pé da letra, seria o Conselho de Manejo Florestal. Tá? Trabalha com consultas públicas, a sociedade. No Brasil, tudo isso começou mais efetivamente em 1996. Somente em 2001 foi criado então o Conselho Brasileiro de Manejo Florestal, reconhecido pelo FSC como organização de link do selo do FSC no Brasil. Bom, desde então isso acontece no Brasil através de desenvolvimento de padrões locais, promoção, divulgação dessa certificação na cadeia produtiva, cadeia de custódia, que a gente vai falar. E, enfim, vem contribuindo cada vez mais para o manejo das nossas florestas. Então, é uma área também muito legal. Bom, gosto muito mais de imagem, tá? Preciso dar uma limpada nessa apresentação. Para vocês entenderem uma dinâmica de manejo e cadeia, né, de custódia. Alguns exemplos, é uma fotografia também desatualizada, mas é para dizer como funciona a dinâmica.
A dinâmica da certificação, ela começa por um certificado que pode ser somente para o manejo florestal. É aquele cara que produz o produto florestal, que planta, floresce, etc. Esses planos de manejo florestal vão fornecer produtos para diversas empresas ou organizações. Então, sempre, em cada parte do globo, vocês têm essas informações de 2008, do número de selos existentes do FSC, selos do manejo florestal, ou seja, do primeiro elo da cadeia, que abastece vários segundos, terceiros e quarto elos da cadeia. Tá? Então isso que é importante, não é exatamente os números, mas essa lógica que os selos de manejo florestal são números menores, porque depois eu tenho uma série grande de consumidores intermediários que também vão ser certificados. Então, por exemplo, no Brasil, em 2008, a gente tinha um registro de 67 selos para o manejo florestal, que vão abastecer 206 cadeias ou processos da cadeia de custódia também certificados. Esses 206 só possuem selo do FSC se comprarem, adquirirem ou terem origem de sua madeira nos 67 de manejo florestal. E aí tem uma representatividade em termos de hectares quanto a isso. Né? Então, 5 milhões de hectares do Brasil produziam, naquela época, madeira certificada. Tudo bem? Até aqui, pessoal? Tudo bem, professor. Beleza. Bom, como funciona efetivamente esse registro da certificação? Vou me ater às questões vermelhinhas ali. É feita uma avaliação do empreendimento florestal através de uma certificadora. E aí isso é super legal, acho tão legal. Se eu não fosse professor, eu acho que eu queria trabalhar com isso. Mas eu prefiro ser professor. O professor Eduardo trabalhou com isso muitos anos. Numa Flora, que é a principal certificadora do Brasil, reconhecida e, como se diz, autorizada pelo FSC em emitir o selo. Eduardo trabalhava com certificação de floresta plantada. O FSC pode ser emitido de floresta plantada, de florestas exóticas, de espécies exóticas ou para florestas naturais de espécies nativas. Tá? Então eu faço um contato inicial, sou um pequeno produtor, sou um grande produtor, um médio produtor, faço um contato inicial com essa certificadora. A certificadora faz uma pré-avaliação, analisa o manejo, documentação, avaliação de campo e prepara a empresa para a certificação. Essa fase aqui também é super legal, porque ela pode durar um tempo grande, pode durar anos às vezes. Então eu vou preparar a minha empresa para entrar no processo sustentável de produção, madeireira, por exemplo. Então, após essa avaliação, o que dura mais tempo é a adequação. Então é feita a avaliação e a adequação pode levar muito tempo. Né? Então, após essa avaliação, a operação toda florestal deve se adequar. Tem uma coisinha que chama não conformidade, isso é bem comum na área de certificação de qualidade. A equipe vem, não sei se vocês lembram do vídeo lá do Amazon, não, acho que é aquele da Globo Rural, lembra aquele do Globo Rural que a gente passou? Aparece os técnicos da certificadora do Imaflora fazendo uma perícia ambiental, tá? Revisitem lá. Os vídeos não ficaram disponíveis, né, pessoal? Só eu preciso pôr o link para vocês, que são legais aqueles vídeos. Bom, aí é feita a efetividade da certificação e existe um monitoramento todos os anos. Tá? Então não é assim, certificou, vai ficar para sempre. Não. O selo ele tem uma periodicidade anual de auditoria e continuidade. Tá? O processo, então, é conduzido todo ele pela certificadora. Tá? O conselho não emite certificado, quem emite certificado são as certificadoras.
que aí registram então e verificam operações de manejo florestal ou a cadeia de custódia, emitindo ali selos para a cadeia ou para a cadeia de custódia, ou para, eu queria mostrar esse daqui. Está escrito aqui o que eu estou falando, tá, pessoal? Vamos lá, vamos na imagem. Então essa cadeia está aqui bem explicadinho, né? Como é que funciona a cadeia? É mais ou menos aquele quadro azul também que eu mostrei, então mais bem ilustrado talvez, e levando aqui um entendimento até do código do selo. No site do FSC vocês podem acessar, pegar o código do selo que aparece em cada produto e acessar as informações. Então ele é muito legal também no sentido da rastreabilidade, tá? Através do selo você sabe quem produziu, como foi produzido, etc. É muito legal isso. Então, para que tudo isso seja carimbado, emitido no produto, eu tenho que ter essa cadeia toda certificada. Então a floresta tem que ter certificada. Aí alguém, ou a empresa, ou o produtor, vende a madeira para a indústria de celulose. Sendo esta anterior certificada, a indústria de celulose pode requerer o selo do FSC e tem que ser certificado. Para quem que a indústria de celulose vende? Muitas vezes para a indústria de papel. Existem empresas que só produzem celulose depois para papel. Depois vai para uma gráfica. A gráfica tem que ser certificada. E depois vem para o consumidor e compra lá o livretinho, o livro, o caderno, a publicação com o selo do FSC. Então aqui a gente tem a informação do tipo de certificado, se ele é de manejo florestal ou se é de algum elo da cadeia de custódia, ou é possível também o selo dos dois, tá? Que é o selo misto. Tem o número específico e tem o código da certificadora. Eu não estou achando muito bem isso. Varia um pouco isso. Sei aqui no site a gente consegue verificar essas informações todas, tá? Essas são, tá pequenininho aí, as certificadoras. Já vou mostrar daqui a pouquinho a propaganda delas. Aqui estava melhor, estava lá. Aqui forçando a vista, tá bom? Então é tipo do certificado, se é manejo florestal ou é só um elo da cadeia ou se é os dois, e o código da certificadora que faz o controle, tá bom? Aqui o SW é o selo da Smart Wood Rainforest Alliance, que é o representante no Brasil, é o Imaflora. Bom, vamos lá. Acho que está acabando. Então, aqui era aquele discurso, né, pessoal? Acho que algumas imagens juntando e reforçando, vamos dizer assim, a importância do tripé. Então, aqui nessas imagens a gente vê questões sociais, comunidades ali embaixo com as duas crianças, comunidades indígenas muitas vezes agredidas, muitas vezes depreciadas, muitas vezes exploradas em função do não bom manejo florestal e etc. Então a gente vê aspectos sociais, a gente vê aspectos produtivos e a gente vê aspectos ambientais e vê aspectos produtivos e econômicos, sociais, ambientais e econômicos, junto, tá? Lá na nossa sala a gente tem alguns móveis exatamente com esse certificado também. Temos alguns móveis também com esse carimbo. Isso aqui é para mostrar para vocês como é que eu acho o selo do FSC. Alguns móveis de madeira têm esse carimbo queimadinho aqui, tá? Alguns móveis de madeira vêm com uma etiqueta pendurada. E é comum que as empresas, isso é bastante comum, algumas empresas madeireiras que vendem madeira tenham um lote ou um espaço separado no seu estoque com a madeira certificada. Lembram do caso do professor? Então você vai ali, você vê lá o que a gente tem de certificado. Normalmente é menos madeira, porque a própria indústria já sabe que aquele produto vai ter dificuldade de escoar, né, de ser vendido. Então, normalmente, os espaços da madeira certificada nas madeireiras é um espaço restrito.
esperamos que um dia isso se inverta, né? Bom, no Brasil, algumas redes, que tenho certeza que algumas dessas vocês já viram, já eventualmente tenham frequentado, Carrefour, C&C, Pão de Açúcar, acho que é mais aqui em São Paulo, Leroy Merlin tem no Rio, todo lugar, Tokstok, acho que tem no Rio também, Walmart. São redes que têm produtos certificados, comercializam esses produtos para nós consumidores e já tem um pé nesse compromisso com a sustentabilidade florestal, tá? Lembrando mais uma vez, às vezes a gente compra um produto, tem muito selo de FSC em produtos não madeireiros, perfumaria, boticário, etc., Natura, que a gente não imagina que o selo vem lá da floresta que foi manejada, tá? Legal, Larissa, isso é bem legal, gosto que vocês fazem isso aí. Espero que eu não tenha falado besteira, mas deve ter ali para pesquisar o código, né? E se alguém tiver algum produto, quiser fazer isso, até trazer aqui para a gente hoje, lembrar direitinho as informações que saem. Já pesquisou do seu caderno? O que aparece, Larissa? Aparece algumas informações de matéria-prima, etc., né? Legal. Não é do nosso dia a dia, né? Mas acho que é interessante. Bom, alguns lugares que foi feito, tem a matéria-prima, a madeira, que foi produzida, alguma coisa assim, celulose de eucalipto, alguma coisa assim. Ela vai ver lá, minha ajudante. Bom, aqui vale um pouco do que eu já comentei hoje também, da iniciativa mercadológica. Não, lembrei porque eu gosto de falar com essas mensagenzinhas. O FSC, ele funciona muito, talvez mais em outros países do que no nosso, como fonte de propaganda, marketing, né? Então a gente tem peças certificadas, apoiamos o tripé da sustentabilidade é bom para todos, né? Então, assim, cada vez mais isso também funciona com uma questão de marketing, um marketing inteligente, tá? Não estou falando isso mal, não, de forma ruim ou depreciativa. Bom, tem bastante coisa publicada e cada vez mais, tá? Joguei aqui no final mais algumas publicações possíveis sobre FSC, trabalhos científicos, etc, etc. A linha das espécies está em branco, tá? Depois a gente pode até fazer esse exercício e entender, fala do produto. Você me fala a empresa, talvez a Tilibra, Melhoramentos, Faber-Castell, eu sei que tem esses selos. Bom, era isso. Eu esqueci de falar essa apresentação eu comecei a fazer numa semana acadêmica do professor Fábio Yamagi, que eu comentei, né, um japonesinho. O Fábio, ele não é japonês mesmo, ele é filho de japoneses. Nessa altura tem Yuji? Não tem aqui. Mas ele é casado com uma japonesa, e os japoneses, enfim, eles são muito bons, né, nesses processos de certificação de qualidade, etc. Sempre são referenciados. O professor Fábio trabalhou no sul do país, antes de trabalhar na UFSCar de Sorocaba, e fez pós-doutorado no Japão. Ele tem família lá no Japão, principalmente a família da esposa dele, que é de Tóquio mesmo. Boas Olimpíadas. Bom, pessoal, eu acho que é isso por hoje. A gente pode terminar um pouquinho mais cedo. Vocês já podem começar a pensar na prova, repassando aquela pergunta. A prova escrita pode ser entregue também. E na semana que vem, deixa eu também fazer uma coisa aqui. Eu gravei algumas aqui. Deixa eu mostrar um exemplo. Não gravei algumas, não, gravei todas da turma passada. Provas e os vídeos.
Não, deixa eu fazer. Teve alguns alunos, acho que foi um período, não, tem 4 vídeos aqui, que os alunos gravaram vídeos. Isso pode ser também, se vocês... lembrei. Era uma turma, tinha quase 30 pessoas. Daí eu pedi para eles gravarem pequenos vídeos da apresentação, e no dia da apresentação eu passava o vídeo explicando a prova, entendeu? Porque daí teve uma regra, era 5 minutos só para... Mas aqui, se alguém quiser fazer isso, pode fazer, mas eu prefiro que vocês liguem o áudio, compartilhem a prova de vocês ou uma pequena mídia, tá? Na prova escrita, não precisa, eu acho que não tem muito sentido, ter imagem, foto, não, trabalhar a foto. Mas na apresentação, se quiser mostrar, fazer uma mídiazinha, será bem-vinda. Tá? Então a condução na semana que vem, a gente não pode, não quero, não devo e não vou fazer isso. Não vou obrigar que vocês tenham câmera, computador, super conexão. Mas até com o celular a gente consegue ligar o áudio. É importante, tá, pessoal? Vocês que estão entrando, ó, tô vendo aqui que vários de vocês entraram só com um fonezinho, só para assistir a aula, né? Aí acho que fica sem acesso aos botõezinhos de microfone e câmera. Então a aula que vem, pode fazer isso no meio do caminho também, mas tentem entrar já com a opção de falar e ligar a câmera se tiver também, tá bom? E aí eu posso deixar aqui por essa plataforma vocês como apresentadores, ou se quiserem não, enviem a prova antes da aula, até antes da aula pode mandar a prova. E aí eu abro, carrego aqui pela plataforma ou compartilhando a minha tela. Tudo bem? Estamos combinados? Tudo bem. Tudo certo, professor. Então, beleza. Janine, falou pouco hoje, hein, Janine? Saudade aí. Tchau, professor. Eu já estava concentrado, porque aí você foi falando, eu vou anotando lá no PDF com os comentários. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Estão fazendo provas das outras disciplinas também? Está funcionando aquela história de prova no SIGA? O pessoal estava reclamando um pouco disso. Eu tive prova no SIGA, tive prova em Google Forms, tive prova manuscrita para enviar PDF para o professor, trabalho no lugar de prova também já tive. Até de tudo. Eu também. Até no tudo, professor. Uma mistura de tudo. Ó, a Lohana tá falando que é horrível. Eu tive um relato assim, eu nem mexi com isso, esse negócio de prova no SIGA. Já 2 ou 3 falaram que era um pulo danado. Eu falei, não vou mexer com isso não. Vou fazer esse formato que eu gostei, que funcionou. Mas são esses tempos, né, pessoal, difíceis aí de adaptação. Eu falo que assim, é claro que alguns efeitos colaterais são positivos, que nem a nossa sabedoria aqui, o nosso conhecimento hoje nas plataformas, né? No último aprendizado agora, desde a semana passada, a Larissa está com essa ferramenta do curso, inclusive é um curso com muita gente de fora, de outras universidades do Brasil, 40 pessoas. Infelizmente, me parece, Larissa, que o nosso público-alvo principal, que era pessoas da comunidade de seropédica, não tem quase ninguém. O pessoal aí está mais ligado nessas oportunidades, é pessoal de universidade, e a gente vai fazer essa reflexão aí, porque que a gente não está conseguindo divulgar, talvez, ou instigar mais pessoas de fora da universidade, né? Isso é sempre um desafio nos projetos de extensão, né? O que eu esqueci de falar é que eu tenho um carinho muito grande por essas atividades, mas não tenho conseguido desenvolver muitas coisas, e é uma meta aí para a segunda metade do meu ciclo. Já falei da minha segunda metade, né? Então, eu fiz 50 anos agora no mês passado, e eu completei
15 anos e meio de rural. E aí foi uma super coincidência que no mesmo mês eu chego na metade da minha vida, não sei, talvez um pouco mais, mas na metade da vida profissional também. Então eu caí naquela lei lá dos 65, então tem mais 15 pela frente. Tá bom? Foi bom estarmos juntos aí, fiquem bem. Segunda dose já conseguiram ou não? Ainda não. A minha está marcada só para outubro. Minha filha foi hoje de manhã tomar a segunda dose lá em Vassouras, mas não tinha AstraZeneca. Parece que aí no Rio está faltando algumas vacinas, aí complica um pouquinho essa segunda dose, não é? Eu ia tomar a primeira calendário no Rio de Janeiro. Ah, é? Falta de dose. Putz. Bom. Aí eu não sei como é que vai ficar. Tá um pouco confusa, né, essa questão. Ah lá, pessoal, Caroline vai ser sábado, a idade de vocês é dos 20 e poucos, né? Tá chegando já no Rio. Bom, então todo cuidado ainda. 25? Tá. Professor, então a avaliação da disciplina vai ser só essa prova mesmo? Só essa prova, Edésio, tá bom? Caprichem para melhorar o CR, tá bom? Muito pouco provável de ter reprovações, não se preocupem com isso. Teve alguém nesse meio tempo aí que até falou, não, professor, não consegui acompanhar, vou querer fazer de novo, daí acabou desistindo da disciplina, mas eu, se fosse vocês, aproveitava para melhorar o CR e depois participaria, se teve alguma afinidade, do nosso conteúdo prático aí que a gente vai formatar assim que a gente voltar à presencialidade, tá bom? Obviamente esse conteúdo prático vai ser optativo, a gente vai fazer um chamamento, já conversei isso até com a minha equipe de orientados, acho que vai ser legal para complementar. Então aqui para o bom entendimento e reflexão coletiva que essa prova vai funcionar, tá? Como eu falei, separa 2 horinhas com uma conexão na internet razoável, faz uma pesquisa bem suficiente para fazer a prova, talvez meia horinha a mais para fazer uma pequena apresentação para a gente. E fiquem super à vontade de mandarem a prova em PDF ou Word e eu coloco aqui na tela, vocês fazem uma leitura e um comentário. Muitas vezes, o que é bem comum, muitas vezes não, sempre, eu faço alguns comentários ao longo da leitura de vocês, tá bom? É isso, galera. Tá bom, professor. Valeu, Deus, professor. tá? Valeu, professor. Boa Abração. Valeu, Larissa. Semana que vem. Amanhã a gente se vê na experiência do curso lá, Larissa. Acho que vai ser legal também.